E aí, pessoal? Fábio teve o privilégio de conversar com Demi Guedes, uma das mentes pioneiras no desenvolvimento da internet no Brasil. Ele foi conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a CGI.br, já foi membro da diretoria do Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Em 2014, foi eleito pelo Hall da Fama da Internet na categoria de Conectores Globais. E após essa e inúmeras outras conquistas, ele continua ativo no cenário tecnológico, e suas contribuições vão de além da estrutura da internet, cibersegurança e o acesso universal às redes. Então dá uma conferida aí nessa entrevista. Boa tarde, pessoal. Estou aqui no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação. Ao meu lado está um dos pais da internet aqui no Brasil, o professor Demi. Perdão, professor, mas... Guettico. Eu tava errando a pronúncia, mas estou muito nervoso. Estou do lado aqui de um ícone aqui da internet no Brasil e no mundo. Ele que ganhou um prêmio do Internet Hall of Fame em 2014. Ele é PhD pela USP. E, professor, uma das perguntas que eu queria fazer para o senhor é como é que está sendo para o senhor acompanhar toda essa evolução da internet? A gente já está falando de 5G, internet das coisas, para o senhor que foi o pai da internet aqui no Brasil. Bom, veja, certamente é surpreendente o rumo que as coisas estão tomando. A gente sempre foi e continua sendo muito favorável a uma internet ampla, que atenda a todos, que atinja a todos. Mas a gente sabe que uma ferramenta pode ser usada de diversas formas. A ferramenta em si é ótima, mas os usos dela às vezes são estranhos. Então essa discussão agora está na região de usos em nível muito alto da internet, que podem ter aplicativos e serviços que eventualmente tenham que ser mais controlados ou menos. Não vou entrar nessa discussão, mas a internet continua sendo uma grande revolução, deu voz a todo mundo, você consegue falar com quem você quiser, destruiu vários serviços anteriores, ninguém mais usa telefonia a longa distância pagando custos DDI e DDD, usa internet, então isso certamente gera bastante tensão e bastante discussão em todas essas áreas aí. Professor, como foi para o senhor trazer a internet aqui no Brasil? Como é que foi essa história? O que o senhor fez? O que o senhor estudava na época? Então, veja, isso aqui primeiro, a gente tinha uma tensão grande, uma pressão para ligar os brasileiros a redes acadêmicas internacionais. Isso, em vários lugares do Brasil, surgiu ao mesmo tempo. No Rio, no LNCC, na FAPESP, onde nós estávamos. A ideia foi arrumar uma conexão para que o pessoal pudesse continuar falando com seus colegas lá fora. Essas conexões inicialmente foram diferentes. A do Rio foi para Maryland, a da FAPESP foi para o Laboratório Fermi, em Chicago, mas ambas foram numa rede bastante simples chamada BitNet, que era mais acessível naquele momento. A nossa conexão da FAPESP também atendia a um outro protocolo além do BitNet, que era o DECnet, protocolo das máquinas digital, que permitiu ligar uma rede chamada HEPNet, High Energy Physics Network, e essa era uma rede mais poderosa. Mas o fato é que ficou claro, depois de uns 2 anos de funcionamento, que o pessoal que nos atendia lá, o pessoal do Fermi, ia migrar para a internet, e ficou claro que a internet ia sobrepor-se a todas as demais redes existentes, então nós teríamos que fazer um esforço para ir para a internet. E foi em 89, em fevereiro, que a gente conseguiu trocar pacotes TCP/IP, e a partir daí a escolha, apesar que continuava existindo o BitNet e HEPNet, a escolha principal dos usuários era ir para a internet. A Eco 92 consolidou isso, a linha foi crescendo de trânsito e velocidade, e depois mais linhas apareceram e tudo mais. Então isso foi uma iniciativa que visava dar acesso a redes de computador para acadêmicos, depois virou uma coisa de uso geral. Professor, uma coisa que muitos jovens e muitas pessoas mundo afora tendem a fazer é se enganar um pouco com o conceito de internet. Tem muita gente que acha que é uma única rede, tem muita gente que erra o conceito mesmo em si. E para o público que está em casa nos assistindo, eu queria que o senhor, como pai da internet aqui no Brasil e como já ganhou esse título tão poderoso, o senhor explicasse um pouquinho sobre o que é a internet mesmo. Veja, a internet nasceu da ARPANET, um projeto de rede
nos Estados Unidos, do Departamento de Defesa, mas sem caráter militar, e nasceu com um espírito muito libertário. A internet sempre foi uma rede que não tem um centro de controle, não tem uma chave de desliga, você não consegue desligar a internet, e a internet foi pensada e montada como uma coleção de redes que voluntariamente se conectam e trocam entre si informações numa linguagem padrão que é o TCP/IP. Então essa linguagem padrão, na verdade o TCP é o Transmission Control Protocol, e o IP embaixo disso é o Internet Protocol, foi tão bem vista que a própria rede ganhou o nome Internet a partir do Internet Protocol. Então, o que é a internet? A internet é uma coxa de retalhos de redes que falam TCP/IP, se conectam voluntariamente e estão pelo mundo. Quanto mais gente ligada, quanto mais redes ligadas, mais sólido o processo, porque menos pontos de falha únicos existem. Você não consegue derrubar uma rede que tem 40 mil componentes. Você teria que derrubar um por um esses componentes todos. Sobre essa estrutura, depois, no começo não tinha muito crescimento nessa área, mas sobre essa estrutura cresceram aplicações, plataformas, serviços, que até por comodidade dos usuários ganharam muita atenção, porque em vez de você ficar procurando um negócio na rede, você não sabe onde é que está, se você fica numa plataforma que te oferece tudo mastigado, é mais confortável para você. Isso gera uma nova discussão complexa do poder ou não dessas plataformas, de como é que elas te tratam ou não, se eventualmente seus dados são usados ou não, se você recebe coisas esquisitas ou não, mas é uma discussão que nada tem a ver com a estrutura básica da internet, como eu falei, que é uma coleção de redes que transmitem entre si informações no protocolo TCP/IP, e é assim que tem funcionado desde o começo. Continuamos extremamente fãs da internet no que seja, e alertamos que não se deve confundir a internet com as coisas que crescem sobre ela. Isso é verdade, porque tem muita gente que atualmente tem medo, né, do poder de crescimento da internet. Em alguns fóruns de questionamento e de filosofia, tem pessoas que até se perguntam o que é vida hoje em dia, porque já temos conceitos como Smart Cities, já temos a internet das coisas, o ChatGPT está avançando bastante. Então, para o senhor, eu quero trazer essa pergunta: o que é a vida? Essa é uma pergunta bem complicada, e eu somaria uma outra pergunta tão complicada, que também é muito difícil de responder, que é o que é verdade. Porque hoje, se você pegar, por exemplo, deepfakes e coisas, por que aquilo não seria verdade se ele é totalmente crível, né? Em suma, você tem que tomar um extremo cuidado com isso, os conceitos estão mudando. Quem sabe já se falava em pós-verdade uns tempos atrás. Eu acredito que a internet gera esses riscos para todos nós, não tanto a internet como estrutura, mas as coisas que crescem sobre ela. Inteligência artificial, por exemplo, não precisa ser obrigatoriamente ligada à internet, mas usa a internet para crescer, e a gente usa IA a partir da internet. Então essa é uma coisa que precisa perguntar aos psicólogos, aos filósofos, aos sociólogos da área, e a gente assiste. Eu, evidente, como da área técnica, gostaria de ver a internet totalmente expandida, sólida, sem problema. Sei que ela traz riscos, sei que ela reflete a humanidade tem pessoas boas e pessoas ruins, então você não consegue garantir que todos que usam a internet a usarão para o bem. O Windsurf uma vez falou uma frase ótima, dizendo: olha, quando você olha para a internet, você está vendo o espelho da sociedade, e se você olha para o espelho e vê coisas ruins, se você quebrar o espelho, você não vai melhorar nada, simplesmente vai parar de ver as coisas ruins. Excelente frase, e eu prometo, professor, que essa é a última dúvida, mas que eu fiquei realmente curioso, que o que é que o senhor espera para a internet, por exemplo, em 2050? Como é que vai estar a internet? Eu tenho uma saída elegante para isso, que é dizer o seguinte: em 2050 ninguém vai estar falando mais de internet, porque ela seria uma infraestrutura absolutamente permeando tudo. Você teria que falar sobre as coisas que são feitas na internet. Hoje já ninguém mais fala de internet, o pessoal fala de aplicativos, você está usando buscadores, está usando redes sociais. Então, quer dizer, isso tudo usa a internet, mas está lá embaixo. É uma analogia boba, seria dizer qual seria a eletricidade em 2000. Você vai ver os aparelhos que usam eletricidade, carros elétricos, cortadores elétricos, barbeadores elétricos. A eletricidade em si, ela permeia e não é mais assunto, né? O assunto é como usá-la adequadamente. Então eu diria que a internet tende a se embrenhar no nosso dia a dia de tal forma que ela se tornará invisível, mas as coisas que crescem sobre ela serão cada vez mais importantes, mais complicadas, mais ativas no nosso dia a dia, e é aí que nós temos que ver como se comportará o mundo a partir daí.
Então, pessoal, essa foi um pouquinho da entrevista que a gente teve com o nosso Demi, o nosso professor Demi aqui. Ele vai palestrar hoje à noite, não é isso, professor? Tem uma reunião agora da SBC e eu estou numa mesa aí. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor. Tá bom, até mais aí. Abraço a todos. Muito obrigado, pessoal.